Moçadinha, bom dia. Vamos trabalhar um pouco? Olha. Eita, caiu a caneta. Começamos assim. Apostila 2, página 142, aula 13, congruência de triângulos. Entendendo aqui, congruência. Lembra da palavra congruência? Congruência, coisas com medidas iguais, coisas que têm medidas iguais. Então, isso são congruentes, coisas congruentes, tá? Se eu quero meu triângulo ABC, olha o símbolo, congruente com o triângulo DEF, tá? Eles serão congruentes se possuírem elementos correspondentes congruentes. Quer dizer, elementos correspondentes. O que é correspondentes? Elementos correspondentes são elementos que estão na mesma posição. Então, congruência de triângulos. São triângulos que têm os elementos na mesma posição de medidas iguais. Então, vejamos. Se você tiver, por exemplo, olha para os dois triângulos. Se eu tiver esse lado AB, correspondente do lado B, DE. Se eu tiver o lado CA, ou ABC, vamos aqui embaixo, né? Mudar de cor. BC e F, ó, elementos correspondentes, elementos que estão na mesma posição. Se eu tiver aqui agora o lado CA, correspondente do CA, com certeza FD na mesma posição. Por exemplo, assim, ó, 3, 5 e 9. Vamos ver do lado de lá. Elementos correspondentes. Ó. 3 na mesma posição. E aqui 5 e aqui 9. Nesta situação aqui, eu vou dizer que os dois triângulos são iguais. Mais ainda, ó, se vocês têm o meu triângulo ABC congruente ao triângulo DF, aqui tem um detalhezinho chato, que é mais importante. Olha o AB aqui, ó, triângulo ABC, não é isso? E esse triângulo é congruente ao DEF. Obrigatoriamente, na hora que você escreve isso, o meu AB, que está aqui, tem que ser correspondente na mesma posição aqui o DE. Então, se eu tenho ABC, DEF, meu AB tem que ser congruente ao lado DE. Tem que ser elementos correspondentes. Se eu pegar o BC, ele vai ter que ser congruente ao correspondente ao EF. Ó. BC, aqui, correspondente EF. Se você pegar o CA, FD. Olha aqui embaixo. Triângulo BAC. O que é o BAC? BAC. Então, do lado de lá, correspondente ao BA, olha aqui. Correspondente tem que ser o ED. Ó, ED. Se eu pegar o AC, se eu pegar agora o AC, o correspondente tem que ser o DF, olha lá. Correspondente DF. Tá? Mas vai que você chega aqui e escreve assim. Triângulo CAB congruente ao triângulo FED. Espera
triângulo CAB congruente ao triângulo FED. O meu CA, ele é correspondente do FE? Meu CA é correspondente ao meu FE? A este aqui? Não. O meu AB é correspondente ao ED? AB tem que ser correspondente ao DE e não ao ED. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Essa escrita não é escrita de congruência de dois triângulos congruentes. Por quê? Porque os elementos correspondentes não estão batendo aqui na escrita. Ah, tá. Então, quando é assim, a gente risca o símbolo de congruência, dizendo que esse triângulo aqui não é congruente a isto. Ó, isso aqui serve para quê? Quando você for fazer um exercício, eu peço para você, ó, escreve que esse triângulo é congruente a esse. Se você escrever desse jeito aqui, eu vou achar que você não sabe o que é congruência de triângulos, porque tem que ter obrigatoriamente elementos correspondentes. Tudo bem? E de medidas iguais. Agora, quando chega aqui, mesmo jeito, se esses elementos congruentes são iguais, os ângulos correspondentes também são iguais. Ó. Esse aqui tem que ser igual a esse igual a este e este igual a esse. Foi o que eu escrevi aqui. Tá bom? Então, importante é essa escrita. Primeira coisa, primeira chatice, né? Agora, nós vamos ver o seguinte, ó. Nós vamos ver os casos de congruência. Quais são os casos que nós temos de congruência? Os casos que nós temos de congruência é assim, ó. Primeiro caso, lado, 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 lado. Significa o quê? Significa o quê? Significa que dois triângulos contêm os lados correspondentes de mesmas medidas, eles são iguais. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Triângulo ABC é congruente ao triângulo alguma coisa. Por quê? Bom, deixa eu ver aqui. 3, 3, 5, 5, 9, 9. Ah, tem três medidas iguais realmente. Ah, então esses dois triângulos são congruentes. Então eu vou escrever, ó. Triângulo ABC vai ser congruente a qual triângulo? Quem que é o AB? Não é o lado correspondente 3? Ó, saiu do A, foi para o B. Depois ele vai percorrer em cima do 9, ó. Então, como é que vai ficar aqui? Ele vai sair do lado 3. Vem do E para o F ou do F para o E? A, B, depois ele tem que andar em cima do 9. Então, é F, E, D. Ah, tá. Então, ele é congruente ao triângulo F, E, D. Por quê? Porque os elementos correspondentes têm que estar iguais. Tudo bem? Detalhezinho. Chato, mas é detalhezinho, tá bom? Primeiro caso de congruência. Segundo caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. O que significa isso? Significa que eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, dois triângulos. Vamos pôr um aqui e vamos pôr um outro aqui, assim. Ah, isso aqui estava desse jeito. Então vamos pôr assim, ó. Vamos pôr assim e vamos pôr assim. Tudo bem? Tenho dois lados e o ângulo. Dois lados e o ângulo. Mas olha o ângulo, esse ângulo aqui, ó. Ele está preso entre os dois lados. Então suponha que você tenha aqui, por exemplo, ó, um triângulo assim.
Aqui tem um ângulo de 40 graus. Aqui eu tenho a medida 4, aqui tem uma medida 6. Ó, eu tenho aqui um ângulo de 40 graus, tá? Eu vou ter aqui uma medida 6, uma medida 6 e uma medida 4. Tudo bem? Ah, não ficou igual. Então, mais ou menos isso. Ó, o que vai acontecer aqui? Veja, eu tenho este ângulo de 40 cercado, fechado por esses dois lados de 4 e 6. Olha do lado de lá. Eu tenho um triângulo DEF na mesma situação. Dois lados de 4 e 6 e esses dois lados estão prendendo o ângulo de 40. Isso caracteriza o quê? Lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Ok? O que vai significar isso aqui para nós? Que os elementos, eu tenho aqui os elementos lá do ângulo lado. Como é que eu vou escrever essa congruência? Eu vou escrever essa congruência assim, ó. Que meu triângulo ABC vai ser congruente ao meu triângulo. Que triângulo, pessoal? AB. É o lado que não tem nada. Depois ele vai percorrer em cima do C. Em cima do lado de 6. Ó. Então, o lado que não tem nada é o EF. Depois vai percorrer em cima do 6. Então, como é que vai ficar esse triângulo? Triângulo EFB. Se você pegar o FD, ó, correspondente tem que ser o quê? Tem que ser o BC. FD, que é o lado 6, correspondente ao BC. Tudo bem? Então, eu tenho isso aqui. Nós vamos fazer um intervalinho, porque senão ela vai ficar mais comprida. E eu vou fazer, então, uma segunda parte aqui com o terceiro caso. Tá? Até já já.